Não consigo me livrar de um pecado. O que a Bíblia diz sobre isso? Qual que deve ser minha ação, minha atitude, se tem um pecado que está me afligindo e eu estou constantemente caindo nele? Fala aí, pessoal, essa daqui é a segunda parte do nosso vídeo respondendo esse questionamento que está tão enraizado na cabeça de muita gente, que é: não consigo me livrar de um pecado. O que a Bíblia diz sobre isso? Qual que deve ser minha ação, minha atitude, minha resposta como cristão? Então essa é a segunda parte da resposta. Não deixa de ver o primeiro vídeo. A gente vai continuar respondendo essa pergunta usando aqui a carta de João, a primeira carta de João no Novo Testamento. Então aqui em 1 João capítulo 1, no versículo 5, vai dizer o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. No primeiro vídeo eu falei sobre como que o caminho para nós encontrarmos verdadeira transformação tem a ver com você reconhecer que o amor de Deus por nós tem primazia sobre o nosso amor por Ele. Ou seja, eu amo a Deus, obedeço os mandamentos, abandono o pecado somente como um resultado de receber o amor de Deus, de ser aceito por Deus, de perceber que Deus perdoou os meus pecados. Já falamos sobre isso, mas aqui a gente tem uma outra parte daquilo que João está dizendo, que é basicamente dizer para nós: olha, todo mundo vai ter pecado. Ele vai fazer um paralelo com isso mais para frente na carta, dizendo que permanecer na prática do pecado é uma coisa, reconhecer que você peca é outra coisa diferente. Seria mais ou menos a diferença entre você viver uma vida em que você, em algum momento, tem um pensamento impuro, ou você trata uma pessoa de uma forma como você não deveria tratar, mas quando isso acontece, há um reconhecimento, há uma confissão, há uma busca por receber a ajuda do corpo de Cristo, ou seja, há arrependimento. Isso é diferente de viver uma vida onde nós estruturamos a nossa vida ao redor do pecado. Nós encaramos o pecado como uma coisa comum, como uma coisa que não nos afeta. O pecado não nos entristece, ele simplesmente é uma parte da nossa vida com a qual nós convivemos e às vezes até a gente faz daquilo ali a fonte da nossa alegria. Então, nesse caso, há um problema. Mas João está dizendo que esse processo de ser purificado, primeiro, ele não é um empreendimento solitário. Santificação não é algo que acontece a partir de um indivíduo sozinho numa busca solitária por Deus. Não, santificação acontece no contexto do corpo de Cristo. João vai deixar muito claro para nós que esse processo envolve o que ele chama de andar na luz ou confessar os nossos pecados. Significa que nós temos irmãos, amigos, companheiros de jornada que desejam buscar essa vida de santidade, assim como nós, e com quem nós contamos para dizer: olha, eu pequei, eu estou confessando aqui, eu estou abrindo isso daqui para você, porque eu tenho confiança. E isso pode ser seguido de um momento de receber oração, isso pode ser seguido de um momento de receber ajuda prática desse amigo, desse irmão, sobre coisas que talvez precisam ser mudadas e que talvez a gente não tem força ou capacidade para mudar sozinho. Isso tem a ver com ter uma prestação de contas constante. Ou seja, gente, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: quando a gente vai comparar santificação e justificação, a gente vai fazer as seguintes afirmações. A justificação é uma coisa que acontece de uma vez por todas e ela já é perfeita desde o primeiro momento. Ou seja, a justiça que eu recebo de Cristo, ela não diminui e nem aumenta durante a minha caminhada. Mas no que diz respeito à santificação, a santificação é sim um processo que ele acontece
de glória em glória, de fé em fé. Ou seja, de acordo com a doutrina bíblica da santificação, com o passar do tempo, eu devo me tornar mais santo. Mas sabe o que vai acontecer quando o indivíduo se tornar mais santo? Ele vai se tornar automaticamente mais sensível ao pecado. O indivíduo mais santo não é aquele que se acha mais santo, mas é aquele que se percebe mais pecador, ainda que objetivamente ele esteja mais santo. Ainda que tenham pecados que ele deixou para trás há muito tempo. Ainda que talvez os dilemas dele são com coisas muito mais leves e sutis, mas mesmo as coisas leves e sutis têm talvez um peso maior para ele do que coisas que eram muito mais escandalosas no início da sua caminhada. Isso por quê? Porque crescer em santidade significa crescer na nossa percepção e sensibilidade ao pecado. Por isso que o que João está dizendo sobre confissão, purificação, reconhecer que tem pecado, não é uma coisa que acontece só no início da vida cristã. É uma coisa que vai acontecer por toda a vida. Porque, a não ser quando nós estivermos perfeitos e formos transformados ao ver Jesus face a face, a gente ainda vai ter coisa para ser purificada, ser transformada, ser melhorada. Dentro dessa divisão aqui em partes da resposta a essa pergunta, o que fazer quando eu estou preso num determinado pecado, o que eu quero que você guarde da minha fala de hoje é: se você tem sofrido com um pecado que tem afligido você, talvez seja o momento em que você precisa, primeiro, abandonar o orgulho e a autopreservação. E segundo, procurar pessoas. Pode ser uma pessoa, mas alguém que você reconheça que tem maturidade, alguém que você reconheça que tem um zelo por Deus, alguém que você reconheça que tem uma vida de busca por santidade, com quem você pode compartilhar suas lutas, suas dificuldades, alguém que pode chegar para você e falar: e aí, como é que tá? Você está tendo vitória? Você não está tendo? Você quer oração? Eu tenho orado por você. E não só que você deve procurar alguém para fazer isso com você, mas que você também pode se tornar isso para outras pessoas. Santificação não é um empreendimento solitário. Deus está operando para santificar a sua igreja, o seu corpo, a sua noiva. Você faz parte disso, mas você não faz parte disso sozinho. Por isso, não ande isolado. Se você tem algum testemunho de como uma amizade espiritual ajudou você na sua caminhada, eu queria que você escrevesse aqui embaixo, conta a sua história. Talvez isso seja um encorajamento para outros. E também queria encorajar você a mandar aqui, coloca nos comentários perguntas, dúvidas, coisas que você tem, para que a gente possa saber como que a gente pode conduzir esse canal aqui de forma que ajude você na sua caminhada. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, obviamente, para você receber mais conteúdo como esse e ativar as notificações, e a gente se vê no próximo vídeo.